bastante tempo, a gente vê que isso ajudou a unir a gente, além de que hoje se tornou um assunto leve pra gente falar, pra gente tocar, porque a gente sempre foi dando uma força pra outra. Por mais que a gente passe muito tempo juntas, tipo, desde sempre, é óbvio que a gente também gosta de fazer coisas individuais. Então eu vou começar com as minhas. Primeiramente, eu sou fanática pelo teatro, ainda mais quando eu consegui entrar mais nesse mundo, eu fui me apaixonando mais. Então eu amo ir assistir peça, eu amo ir pro cinema, eu gosto de olhar pra tela e imaginar que um dia, em nome de Jesus, pode ser eu. E eu gosto de prestar bastante atenção, com bastante cuidado mesmo, na atuação das pessoas, para poder aprender. Então o cinema pra mim é uma sala de aula, também o teatro melhor ainda, porque é tudo lá ao vivo, tá acontecendo na sua frente. O teatro tem uma mágica que ninguém vai copiar. Então, realmente é o amor da minha vida. Mas, então eu gosto muito de ir pro teatro, eu gosto muito de ir pro cinema. O que mais? Eu gosto muito de tomar vinho, porque assim, a gente sempre toma vinho juntas, conversando e tudo mais. Mas só que o mês passado ela precisou ir pra Catanduva. E aí eu falei, meu Deus, acabou pra mim. Vou ficar uma meba agora até ela voltar, né? 3 semanas. Eu falava, Carol, pelo amor de Deus, volta semana que vem. Carol, por favor, já tá perto de chegar? Verdade. Carol, você já tá voltando? Ela assim, ó, só 10 dias. Aí eu, só 10 dias. Aí depois, Carol, só 5 dias. Só que ela acabou ficando 3 semanas lá. Só que aí eu falei, tá, me vi sozinha, falei, vou ter que dar uma ressignificada nisso, né? Porque eu não vou ficar aqui que nem uma merda. Então eu comecei a continuar, é ótimo. Então eu continuei comprando vinho só pra mim mesma. E aí eu assisti um filme, tomando meu vinho, assisti um filme que eu goste, ou colocando uma playlist, aquelas playlists bem clássicas mesmo, clássicas de vinho. Então também era um momento que eu gostava de aproveitar o vinho com a melodia da música. Então eu fui percebendo que eu gostava da minha própria companhia, mais do que eu imaginava, porque até então eu nunca tinha testado. Eu sou uma pessoa muito dependente dos meus amigos. Eu sou muito dependente, inclusive estou tratando isso na minha psicóloga. Mas eu não sei aproveitar meu momento sozinha, porque eu acho que sem as pessoas não vai ser bom. Eu tenho medo de ficar sozinha. E esse foi um momento que eu percebi e falei, ah, Camila, até que você é legal. E aí, então eu achei recentemente essa minha vontade, esse meu gosto por tomar vinho sozinha, escutando minha playlist ou assistindo um filme que eu gosto bastante. Detalhe, isso é um ponto que nós duas também temos em comum. Eu também detesto fazer as coisas sozinha, então por isso que a gente faz tudo tão junto. A gente tem medo da solidão, isso não pode acontecer. Mas aí de um tempo pra cá, a gente tem se policiado em também ter os nossos momentos separadas, porque a gente sempre fez tudo tão juntas. Então a partir de, sei lá, a partir É meio do difícil passado, saber onde acaba uma e começa a outra. sei lá, ano passado, né? A gente começou a praticar mais, porque ela ia pro cinema sozinha, eu ia pra um café sozinha. Às vezes eu ia pro teatro sozinha também, quando algum amigo não podia ir comigo. Então eu comecei a fazer mais coisas sozinhas e percebi que eu gostava. Eu gosto de ir no cinema sozinha, porque, não sei, é como se... Como eu não conheço ninguém que tá ao redor, é como se eu estivesse sozinha na sala mesmo. Então é uma experiência que parece que eles estão atuando lá pra mim mesmo. Só isso. Um show só pra mim. Só pra mim, uma aula. Então eu descobri que eu gosto muito de fazer algumas coisas sozinhas. Também gosto de tomar banho na banheira, principalmente quando tá meio friozinho, na água quente. Ligar uma velinha, colocar minha playlist também, ficar lá de molho por um tempo. Eu acho que é um momento que eu consigo relaxar bastante. Porque eu sou muito ansiosa, né? Quem não é nos dias de hoje? Todo mundo é. Então eu acho que é um momento que eu consigo me desligar de tudo que eu tenho pra fazer. O que mais? Gosto de fazer yoga, minha modalidade é Hatha Yoga, que é uma coisa que meio que tá relacionado ao teatro. Um dia o meu professor disse e eu percebi que era muita verdade. Quando a gente tá na yoga, a gente tá tão concentrado no nosso corpo, nos nossos movimentos, na nossa prática, que a gente... na dor também, que a gente aprende a viver o momento que está acontecendo agora. Porque a gente sempre ou tá no passado ou tá no passado ou tá no futuro, a gente nunca tá no presente. E isso é uma coisa fundamental pro teatro.
Não tem como você fazer uma peça se você não estiver lá naquele momento. Então, porque teatro é o agora. Então, a yoga só me fez ter uma conscientização corporal melhor. Então, eu acho que praticar yoga me faz bem, porque dá uma aliviada na minha ansiedade, me traz uma consciência corporal e me traz pro agora, que é tão importante para minha carreira. E por último, o que eu amo de paixão também, é trabalho voluntário. Eu faço parte do SP Invisível, que é uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua. Eu pensei que eu ia espirrar, calma. Deu vontade, passou. Depois você corta. Faz assim, ó. Ai, tampou. Agora ela tá surda. Ajuda a espirrar? Ajuda a espirrar? Não, ajuda a não espirrar. Mas eu quero espirrar. Não vai, deixa quieto, vai. E tem também o SP Invisível, que é uma ONG que eu faço parte, que a gente trabalha com pessoas em situação de rua. Porque a gente acha que essas pessoas que estão na rua são muito marginalizadas. Então todo mundo acha que elas estão na rua porque, ou gosta da droga, ou gosta da prostituição, bebida, jogos. Elas não estão lá por falta de oportunidade ou porque alguma coisa deu errado. Então acha que assim, é tudo lixo. E o nosso trabalho é humanizar esses olhares. É através de histórias, mostrar para as pessoas que muitas delas, muitas não, todas elas, têm uma história. Que elas estão lá porque alguma coisa de fato aconteceu. E não porque elas quiseram, escolheram aquela vida. E a sociedade, ela desumaniza muito, né? Então, Acha que é lixo. O SP é um projeto super importante porque ele humaniza o nosso olhar a respeito dessas pessoas. E a gente conversa com eles, a gente para escutar qualquer reclamação deles, ou qual é a felicidade. E as histórias são muito complexas. Tem uns que, tipo assim, eram banqueiros, eram segurança, eram relações públicas. Eles tinham uma profissão. Então todo mundo que está na rua tá lá porque aconteceu alguma coisa. Então eu gosto de estar nesse projeto porque eu quero ajudar a fazer a diferença. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus interesses individuais, o que eu gosto de fazer. Bom, primeiro tá relacionado à minha profissão, né? Ou enfim, não profissão, mas o que eu tô estudando pra ser. Falei que eu faço direito. E por que eu acho que eu me encantei tanto pelo direito? Porque eu acho que é um ramo que pode ajudar muito as pessoas. Inclusive, essa é a minha ideia. Eu penso em me formar e, de alguma forma, usar tudo aquilo que eu aprendi, que eu aprendi no estágio, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi também na vida, assim. Eu quero pôr tudo isso, juntar tudo isso e ajudar as pessoas através do que do meu estudo, do meu trabalho, enfim. Não sei ainda como vai ser isso, não sei se em formato de uma ONG, do que, mas eu tenho essa vontade, esse desejo. Além disso, eu tenho um hobby curioso, eu diria. Eu ia falar esquisito, mas é curioso. Peculiar. Peculiar. Gente, eu sou fascinada por crianças, por grávidas, por esse mundo de bebês, assim. E eu acho que por que eu tenho esse fascínio também? A gente via muito Grey's Anatomy. Mas isso desde quando você era pequena. Tanto que você é. falava que você queria ser obstetra quando você era pequena. Verdade. Gente, tem isso também. Meu coração fica meio dividido. Isso não surgiu até eu entrar na faculdade, enfim. Mas depois que eu entrei, eu tô com o coração também meio dividido pela medicina, assim. Mas não sei se um dia eu começaria uma faculdade de medicina. Sei lá. Não é uma ideia que eu também falo, nunca vou fazer isso. Mas enfim. Eu amo crianças, bebês, partos. Tudo o que esteja relacionado à saúde da mulher, assim, eu gosto muito. E não é tipo assim, eu gosto. Não, eu gosto de estudar mesmo. Eu leio artigo, eu discuto com a minha prima que faz medicina. Então, tô sempre discutindo com ela, às vezes vejo uma aula ou outra. Então, não sei, eu tenho isso. E se eu pudesse escolher uma outra profissão hoje, eu seria médica e seria obstetra. E seria uma grande defensora do parto humanizado. Mas enfim, tirando esse hobby peculiar, eu também gosto muito de ler, né? E também, dentro desse hobby de leitura, eu descobri
descobri o feminismo, descobri também o movimento negro e além disso, que foi uma caminhada que começou, isso é um assunto para uma outra hora, mas foi uma caminhada que começou lá no colegial e uma professora plantou uma sementinha ali e eu fui cativando, né? Então, para isso eu leio pra caramba, eu estudo muito, principalmente o feminismo negro, então é um passatempo também pra mim, levo isso como passatempo. Outra coisa que eu amo de paixão, quem me conhece sabe, gente, eu sou muito festeira. Nossa, é difícil acompanhar o ritmo dela, viu? Eu tenho muita energia, eu adoro festa, eu adoro dançar. Ah, esse é um outro hobby. Uhum. Karaokê, gente, amo também, me chamem pra karaokê. Farra, né? Farra no geral. Eu sou apaixonada em estar com pessoas. Pode ser assim, mas tem isso, não precisa de grandes rolês pra coisa acontecer. Eu estando numa rodinha com os amigos, conversando, em casa, enfim. Nossa, gente, eu amo de paixão. E por que eu tô falando isso? Saudades, happy hours com os amigos do escritório. Por quê? Toda sexta-feira era sagrado. A gente saía do escritório com a galerinha, né, com os nossos amigos, enfim, e a gente ia pra um lugar que chama Gaúcho. Eu até tinha virado infiltrada no Martinelli, porque eu sempre tava lá colando com os estagiários de direito. E aí, a gente sempre saía do escritório, né, depois de uma semana, sexta-feira é sempre aquela coisa, nossa, semana puxada, cansada, vamos lá. E aí a gente ia e ficava até 2 da manhã, era muito gostoso. Saía quando fechava mesmo. A gente saía enxotado do Gaúcho, É verdade. Então, esses são os meus interesses mais, assim. E dentre eles também, o interesse, o que eu tento praticar muito é que eu tenho uma fé em Cristo muito grande, inclusive é a minha maior certeza da vida. E então eu tento muito me policiar e praticar e viver essa fé, mas não como... de um jeito bitolado. Não de um jeito bitolado, não de um jeito cheio de regras impossíveis, não é isso. Porque eu acredito muito na pessoa de Jesus e naquele evangelho puro, naquele evangelho simples que não demanda sacrifício, que não demanda grandes... enfim, que não demanda de tanto... Não, corta isso. Calma. Vai. Não precisa me esforçar tanto pra ser crente. Minha fé. Dentre todos esses hobbies, eu também... Uma das coisas que eu sempre presto muita atenção e gosto de estudar é a Bíblia, porque é no que eu acredito. Eu acredito em Jesus, eu acredito no Evangelho. E dentro de toda essa minha fé e toda essa minha crença, eu tento trazer isso pra minha vida no dia a dia. Bom, agora pessoas que inspiraram e se inspiram muito na nossa caminhada. Sim. Primeiramente, a nossa família, a gente não tem como deixar de fora, eles são a base de tudo que nós somos. Nosso avô era um grande exemplo de ser humano. Se Jesus pudesse estar aqui entre a gente, com certeza seria meu avô, porque ele era calmo, ele era paciente, ele era sábio, de uma sabedoria. Ele era semi-analfabeto, mas mesmo assim sabia de tudo. Se você precisasse de alguma coisa, algum conselho, você ia lá e conversava com ele. Às vezes a gente chegava de São Paulo, ele... Mila, senta aqui, vamos questionário. Questionário. Eu tenho um questionário para vocês responderem. Então, ele é uma fonte de inspiração. Infelizmente, ele já não está mais com a gente, mas ele continua inspirando a gente. A nossa avó, nossas tias, as nossas mães, elas foram exemplo de fortalezas mesmo. Elas, sofreram muito para conseguir criar a gente sem pai, tiveram que passar por muita coisa e batalhar muito nessa vida. Por isso que a gente até comentou, né, antes, que as nossas grandes inspirações são as mulheres da nossa família, porque elas realmente desbravam o mundo sem medo. Sem medo. A gente acredita super no poder delas. E então foram uma fonte muito inspiradora para o nosso feminismo também. Foi, com certeza. Outra pessoa que me inspira muito é meu professor de teatro, Jair Assunção. Sem ele eu não estaria aqui, eu te dou 100% certeza. Eu estaria provavelmente
teria provavelmente desistido do teatro, estaria fazendo, sei lá, medicina ou qualquer outra coisa frustrante pra mim. Ele me mostrou que a vida era muito melhor fora da caixinha. Porque eu tinha muito medo da minha zona de eu tinha muito medo de sair da minha zona de conforto. E ele foi lá, me tirando o couro mesmo. E eu saí, ai, me deixa aqui. Só que a hora que eu saí, eu descobri um mundo completamente novo. Então ele é muito a minha fonte de inspiração. Ele me ensinou muito do que é o teatro, do que é a atuação, do que é ser ator. E eu só pude ter certeza que era realmente isso que me dava o brilho no olho que eu tanto buscava. Então ele vai ser minha inspiração para sempre. Muitas saudades do Jair. Assim que acabar essa pandemia, eu quero sempre estar fazendo curso com ele, porque ele é uma pessoa que impulsiona o meu melhor lado de atriz mesmo. Ele é uma pessoa que está sempre me mantendo em movimento em busca do que eu quero. E por último, outra pessoa que me inspira muito é o meu pastor Ed René, da IBAB. Eu tenho certeza que se não fosse por ele eu já teria desviado, porque eu tenho me decepcionado muito com as pessoas que se denominam evangélicas. É uma palavra que eu tenho pavor só de falar. Eu queria inclusive que ele fundasse outra religião para eu não falar mais evangélico. Porque dia após dia a gente lê manchete de umas coisas que você fala, gente, que evangélico é esse? Esse não é o Deus que eu acredito, né? Não é esse Jesus, não. Esse Deus que está assim, em outro planeta, que você nunca vai alcançar, por mais que você se sacrifique. Então, o pastor Ed, ele me ensinou e ensina diariamente que Deus é amor. É isso. É tudo que a gente precisa. Ele é amor. O resto é imposição da sociedade pra gente entrar num padrão que é um padrão perfeito, que é inalcançável. E é frustrante, desgastante você sempre tentar fazer tudo isso para agradar a Deus e mesmo assim você falha e aí você vê, tá, então eu não sou digna do amor de Deus porque eu nunca vou alcançar esse padrão. Então, exato, porque a gente acredita que o amor de Deus ele é de graça. Ele é de graça. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer. E não tem nada maior do que o amor. Então, essa coisa de não pode, é pecado, inferno, medo, eu tinha aprendido muito isso. Que é melhor eu ser cristã, eu seguir a Deus, porque eu não quero, né, arder no fogo do inferno. Então, muitos pastores já ensinaram a gente que a melhor forma era pelo medo. Sendo que não, a melhor forma é pelo amor. Então, o pastor Ed é uma pessoa que me inspira e que me mostra diariamente o que é ter Jesus nas nossas vidas. E eu acho que o grande também, porque ele inspira tanto, inspirou a nossa caminhada, foi quando a gente chegou aqui, a gente, até isso a gente teve que começar a ver com os nossos olhos, ler a Bíblia como a gente entendia, enfim, então ele foi além da genialidade, ele era né, gente? Pra mim, a Camila falou também, né, que tem a nossa família, a base de tudo, o meu avô, que pra mim vai ser assim, gente, eu não tenho só nem palavras. Um PS, por incrível que pareça, por mais que a gente crescesse nesse ambiente onde os pastores pregavam pelo medo, o nosso avô já era pelo amor. Eu acho que por isso que a gente se identificou tanto com o pastor Ed, porque ele já mostrava que ser cristão não é para ser doloroso. Sim. É para ser agradável, é para ser amável. E então assim, pra mim, claro, a Camila falou, família é importantíssimo, né? Minha mãe, minhas tias. Inclusive, eu falo que eu fui criada por 3 mulheres, porque era a minha mãe, a minha avó e minha tia Verinha, que é meio que a mãe de todos. Mãe de todas. Mas o meu avô, eu não sei, tem uma coisa nele que é diferente, por isso que eu acho que Jesus, a figura de Jesus, pra mim, se assemelha muito com a do meu avô. Também, diferente da Camila, agora eu trago um pouquinho... quem me conhece também sabe, eu amo política. O Vini Lima, ele também é o cofundador, né? Foi o cofundador do SP Invisível, o Vini Lima, e ele é da nossa igreja. E eu acho ele uma grande inspiração e quase que um gênio. Sou muito fã do trabalho dele e eu acredito muito na política que ele está trazendo ou querendo trazer especificamente para São Paulo. Para quem não sabe, depois
vão lá no Instagram do Vini Lima, ele tá como... SP Vinícius Lima. Exato. Ele tá concorrendo pra vereador. Ele tá concorrendo pra vereador. E, gente, sabe quando você olha pra um jovem e você se identifica e fala assim, nem tudo tá perdido nesse mundo, nesse país? Ele me traz aquele brilho no olhar quando eu pensava em política, eu tava meio assim. Ele trouxe esse brilho no olhar de novo e eu vi que é um pedacinho de esperança no meio de um caos. E ainda mais um cara cristão como a gente, e mais do que isso, um cara novo, ele é super novo, quase da nossa idade, com ideias tão revolucionárias e tão, assim, afetivas e humanistas. Então, nossa, o Vini é uma inspiração pra mim. E a Rachel também, que é a namorada dele. Uma inspiração feminista também. É um casal incrível. Um casal incrível. E também, claro, não podia deixar de fora as inspirações das mulheres que têm me inspirado muito na minha caminhada feminista e na minha, né, e principalmente, vou falar a Djamila, porque ela é tem negra. mais uma, tá? A Djamila, bom, meus olhos abriram quando eu comecei a ler o livro, quando eu li o primeiro livro dela, e ele abriu meu olho para várias coisas que eu como negra não enxergava. Então, e feminista também, né? Então ela foi, assim, uma influência importante para mim, assim como Bell Hooks também. E além dessas mulheres, trazendo uma mais também, que está sempre na mídia aí, que eu amo também, é a Thaís Araújo. Acho ela uma pessoa, uma mulher, uma mãe incrível e uma atriz também. Então essas mulheres me ajudaram assim na minha caminhada. E, não por último, mas não menos importante, eu tive uma professora que foi responsável por tudo isso, por toda essa minha caminhada, descoberta, mudança, enfim, que foi a Lilian. Lilian era uma professora que me inspirou muito. Todas essas provocações, elas foram iniciadas dentro da minha sala de aula. Então a Lilian era uma pessoa que a gente amava, eu amava trocar ideia. A aula dela pra mim era riquíssima, era uma aula que eu nem piscava, porque ela fez despertar em mim esses interesses e começou a abrir os meus olhos para um mundo que eu nem imaginava existir. Então, Lilian, você também faz parte de um pouquinho de quem eu sou hoje. Eu também quero acrescentar, que eu lembrei enquanto você falava, da Alexandra Gurgel. Nossa, ela tem um boa. movimento chamado Corpo Livre e ela mostra como a gente tá tão preocupado com esse padrão que quem sofre não é só quem é gordo, porque quem é magro já tá no padrão, acho que não sofre, mas sofre porque nem os magros se veem como magros. Então é uma luta também que a gente tá constantemente tentando lutar. Isso é um outro assunto para outro vídeo. Mas ela é uma pessoa que eu olho e ela é muito sábia, e sempre que eu tô desesperada, eu vou lá ver o conteúdo dela pra falar, calma, não precisa ser assim. Então é uma pessoa que me inspira muito, que eu preciso, assim, ter minha dose diária de Alexandra Gurgel todos os dias. Verdade. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Como a gente falou, esse vai ser um espaço de construção e também de desconstrução. Sim, a gente tem muito pra aprender ainda. Muito. Então essa troca é muito importante. Se vocês quiserem deixar algum comentário de algum tema. De algum tema que vocês queiram que a gente fale, enfim. Lembrando que tudo que a gente falar aqui é de acordo com as nossas vivências, e quando a gente falar sobre fatos, a gente também vai trazer e falar, olha, esses são fatos. Então, gente, um beijo, a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!